Bom, aqui nós temos um diagrama de blocos do projeto completo. Ele é composto por um divisor de frequência, uma máquina de estados principal e um bloco para controle do display LCD e o bloco que gera o sinal de PWM para o controle de servo em si, que é repetido 3 vezes, já que o braço possui 3 graus de liberdade. Um para o movimento de abrir e fechar da garra, outro para o movimento de ombro, que é para subir e descer, e o movimento da base, de giro da base. Como que funciona o controle de servomotor? Aqui nós temos, né, o datasheet do servomotor. O controle dele é feito usando uma PWM que tem um período de 20 milissegundos, sendo que nesse período de 20 milissegundos ele tem um pulso alto que dura entre 1 e 2 milissegundos. A duração desse pulso nesse intervalo é o que determina o posicionamento do servo. O servo ele tem um movimento de 180 graus. Então, se por um exemplo nós quisermos que o servo fique na posição 0 graus, o pulso alto deve durar 1 milissegundo. Se quisermos que ele fique na posição 180 graus, deve durar 2 milissegundos. O mesmo vale para posições intermediárias. Então, nós utilizamos intervalos de tempo entre 1 e 2 milissegundos correspondente. Então, se por exemplo, nós quisermos que o servo pare na posição de 90 graus, o pulso alto deve durar 1 milissegundo e meio. Mas qual que é um problema que nós temos no controle do servo? Caso, por exemplo, nós estejamos na posição 0 graus, ou seja, uma duração de pulso de 1 milissegundo, para ele mudar para a posição de 180 graus, nós devemos passar o sinal até uma duração de pulso alto de 2 milissegundos. Entretanto, se fizermos isso, o servo vai mudar, né, da sua posição inicial para a sua final na velocidade máxima do servo, que no caso corresponde a 0,1 segundos a cada 60 graus. Então, se nós quisermos fazer um movimento de 180 graus, ele vai demorar 0,3 segundos, o que é um movimento muito rápido para o braço. Por isso, o que devemos fazer é que, ao invés de 1 para 2 milissegundos diretamente, a gente deve fazer um aumento gradual desse pulso. Assim, podemos controlar a velocidade do servo. Por isso que aqui no divisor de frequência nós possuímos duas frequências de 97 kHz e clock increment, que vão para o controle do servo. Esse clock de 97 kHz é utilizado para determinar o tempo de duração desse pulso alto e desse pulso baixo para completar o período de 20 milissegundos. E o clock inc é o que determina a velocidade do servo. Ele determina com que velocidade vai ocorrer um incremento ou um decremento no passo do servo. Então, aqui na máquina de estados, ela pega e produz, como saída de cada estado, ela produz 3 vetores de tamanho de 7 bits. Né? Como cada vetor tem 7 bits, isso faz com que existam 128 posições, ou seja, 128 passos para cada servo. Então, aqui no código de divisor de frequência, né, por exemplo, a gente possui dois parâmetros genéricos aqui. Esses parâmetros genéricos, eles determinam
por quanto nós queremos dividir a frequência principal, que é de 50 MHz, que é fornecida pela placa, para obter a frequência desejada. Com isso aqui, nós conseguimos pegar e determinar a frequência de clock inc, que é a velocidade do servo, a velocidade de incremento do passo do servo, e a velocidade da troca de máquina de estados. É importante ressaltar que esses dois valores eles estão ressaltados, eles estão relacionados, porque caso a gente obtenha uma velocidade maior do servo, o tempo, né, de cada estado ele da máquina de estado principal tem que ser menor, já que os servos eles estão se movendo mais rapidamente. Então, se a frequência de incremento é maior, a frequência da máquina de estados principal também deve ser maior. Bom, como a gente pode ver aqui, a máquina de estados ela fornece as saídas do servo, né? Mas como isso funciona? Aqui a gente vai ver o código agora da máquina de estados. Ela produz os 3 vetores de saída, um para cada servo de 7 bits, como pode ser visto aqui, para a garra, para o ombro e para o giro. Bom, ela consiste, né, de esperar que um botão Start seja pressionado para que a máquina de estado possa funcionar. Uma vez que o botão Start é pressionado, aí ela parte do estado início para o estado 1, do estado 1 para o estado 2, do estado 2 para o estado 3 e assim sucessivamente até o 8º estado. Uma vez que chega no 8º estado, ele volta para o estado inicial, esperando que o botão seja pressionado. Essa máquina de estado consiste de executar uma tarefa bem simples com o braço robótico. Ele apenas vai mudar um objeto de lugar. Para isso foram necessários 8 estados. Para realizar tarefas mais complexas, mais estados devem ser adicionados. Nessa segunda parte, são mostradas as saídas de cada estado. Então, no estado inicial, a garra ela se encontra aberta, levantada e na posição central. No estado 1, né, depois que o botão Start é pressionado, ele vai para o estado 1, aí a garra continua aberta, levantada, mas ela vai para a esquerda. Depois, a garra ela continua aberta, mas agora é abaixada. E assim sucessivamente, até ela pegar um objeto e levantar novamente, e ir para o outro lado, abaixar e soltar o objeto e voltar para o estado inicial. Dessa forma que funciona a máquina de estados. Bom, voltando aqui ao bloco, podemos ver que as saídas, né, da máquina de estado, ou seja, os vetores com a posição da máquina de estado, elas são utilizadas tanto no servo quanto para o display LCD. O display LCD ele vai mostrar a posição do servo a cada estado, na sua forma decimal. Como isso é feito? Bom, aqui nós temos o código do LCD. Para que a gente possa mostrar a posição do servo em decimal, nós precisamos separar os dígitos, já que para o display LCD nós podemos mandar apenas um caractere por vez. Então, ele em ASCII, então para isso nós precisamos de separar os dígitos. No caso, por exemplo, da garra, nós criamos aqui um sinal que vai receber a centena da garra, outro que vai receber a dezena da garra e outro que é a unidade da garra. E o mesmo foi feito para o ombro e para o giro. Bom, então uma vez que nós recebemos o vetor com a posição no estado atual do servo, nós precisamos converter esse vetor por inteiro, que é feito nessa parte do código. E então, nós dividimos esse valor inteiro por 100. Assim, nós obtemos a centena. Depois, nós pegamos esse valor inteiro e fazemos uma divisão utilizando a função REM, que não vai nos dar o resultado da divisão,
mas sim o resto da divisão. Então ele vai pegar o valor inteiro, aí ele vai pegar o resto da divisão por 100 e vai dividir por 10. Assim nós obtemos a dezena. A unidade é obtida pegando o valor inteiro, aí o resto dessa divisão é, é dividido por 10, né? Mas o resto dessa divisão é que nos dá a unidade. O mesmo foi feito para o ombro e para o giro. Uma vez, né, que esses valores são convertidos, nós colocamos eles nesse vetor de strings, que contém os caracteres em ASCII que vai ser impresso no LCD, da seguinte forma. Veja. Então, nós obteremos o seguinte resultado no display. GAR, que vai dar a posição em decimal com 3 dígitos para a garra, OMB, que vai dar a posição com 3 dígitos para o ombro, e GIR, que vai dar a posição do servo da base, do giro. Mas veja que aqui, como nós obtivemos aqui a centena da garra, a dezena, a unidade, os dígitos que aqui foram extraídos, eles estão na forma de inteiros. Nós precisamos pegar e passar novamente para a forma de vetor, que é o que é feito nessa parte do código, para que nós possamos separar os bits para ser enviado no barramento do display LCD. Mas é claro que isso precisa ser na forma de caractere ASCII. Por isso, nós concatenamos, para isso usamos esse comercial, com um valor hexadecimal 3, já que em hexadecimal ASCII, né, os números são representados de 30 a 39. Bom, vamos ver aqui por último, então, o funcionamento, né, do bloco servo, que é aqui da saída da máquina de estados. O bloco servo, ele recebe as frequências de 97 kHz e o clock INC, que foi comentado anteriormente, que determina a velocidade do servo, e isso executa dois processos. O primeiro processo, esse aqui, ele é o que determina a velocidade de incremento do servo. Ele checa se a posição desejada do servo ela é maior ou menor que a posição atual, para que faça o incremento ou o decremento a cada pulso de clock do clock INC. Já aqui, no segundo processo, é o que cria o sinal de PWM, mesmo de fato, aqui, e que vai determinar, a partir do vetor que foi recebido, qual que é o tempo de duração, quantos pulsos de clock de 97 kHz são necessários para produzir o pulso alto necessário e quantos pulsos de clock são necessários para obter um período de 20 milissegundos. Agora aqui na sequência nós vamos ver um vídeo da garra em ação.